Olá, meu nome é Henrique Batti, sou mestre em ortodontia, autor do livro Ortodontia Lingual, O Segredo por Trás do Sorriso, livro publicado em 2011, traduzido para a língua espanhola. Estou aqui para trazer para vocês uma orientação a respeito de como realizar pequenos movimentos dos dentes anteriores pela técnica lingual. Na verdade, a técnica lingual ela vem apresentando grandes avanços nos últimos anos. Todos já devem ter percebido o quanto se tem comentado sobre as novas tecnologias. Entre elas, a chegada dos brackets autoligados, os sistemas laboratoriais que precedem a colagem de brackets, que são inúmeros. Vários autores têm preconizado algum tipo de colagem indireta. Caso você tenha bastante atenção, irá compreender que com relativa facilidade se pode aprender a realizar pequenos movimentos, principalmente dos dentes anteriores e inferiores. Na verdade, na nossa concepção, nós que fazemos exclusivamente técnicas com aparelhos estéticos, aligners e aparelhos linguais, nos parece um pouco incoerente realizar tratamentos de apinhamentos de dentes anteriores, sejam superiores ou inferiores, com aparelhos fixos vestibulares. A intervenção por vestibular com arcos e bractes colados por vestibular nos parece um pouco uma atitude excepcionalmente antiestética para se conseguir pequenos movimentos. Então, na verdade, nós estamos com dois parâmetros aqui para tratar pequenos apinhamentos. Oferecer ao nosso paciente, de um lado, os aparelhos removíveis alinhadores transparentes, e do outro lado, nós temos aparelhos fixos, posicionados por lingual e que trazem consigo a vantagem de não necessitar do paciente participar ativamente na movimentação dentária. Basta que esse paciente compareça às consultas e basta que esse paciente preserve o aparelho com relação à higiene. Ortodontistas experientes que trabalham por vestibular vão entender muito bem como se manejam os brackets linguais, principalmente quando se fala de tratamentos de pequenos apinhamentos. Muito bem, vamos começar nossa aula. Eu gostaria de iniciar comentando para vocês que estamos aqui com a intenção de executar movimentos em dentes anteriores. Esse tratamento com pequenos movimentos em ortodontia lingual estariam relacionados a tratamentos cosméticos. A técnica lingual é uma técnica fabulosa que traz consigo a propriedade de manter exatamente a estética durante o tratamento. Então os bractes, os aparelhos multibractes, são aparelhos como na técnica vestibular, são posicionados na face lingual dos dentes. Obviamente os dentes servem como um anteparo daquele trabalho que você está executando por lingual e com a intenção de preservar ao máximo a estética do paciente. Esse tipo de tratamento nos inspirou a escrever um livro. Esse livro foi lançado em 2011 e trata exatamente dos assuntos abordados relacionados à técnica lingual com aparelhos autoligados. Se chama Ortodontia Lingual, O Segredo por Trás do Sorriso. E também sou autor do sistema Batti Bonding System de colagem indireta. É um protocolo laboratorial orientado ao posicionamento e transferência de brackets linguais de base anatômica, que na verdade só existe de uma marca atualmente, da GAC Dentsply, da Dentsply GAC, desculpe, que esse bracket possui uma delgada base que pode ser adaptada precisamente no fundo da fossa lingual. E esse sistema tem propriedades autoligadas e interativas que são fundamentais para a redução do tempo de cadeira e também para suas propriedades mecânicas, que devem ser conhecidas principalmente para aqueles ortodontistas que trabalham com sistemas ortodônticos linguais completos. O sistema ortodôntico lingual, a ortodontia lingual, fornece esse tipo de propriedade maravilhosa em que o paciente é portador de aparelho lingual e usufrui do sorriso durante o tratamento.
tudo pode ser feito com relação à estética aqui. A resolução do apinhamento, tratamentos estéticos, clareamento, tudo para manter, incrementar a estética do paciente ao longo do tratamento. Aqui você está vendo o alinhador associado com a ortodontia lingual. E aqui maravilhosos sorrisos de pacientes em pleno tratamento ortodôntico. A grande dúvida é, será que é possível fazer este tipo de tratamento? Será que eu conseguiria fazer esse tipo de tratamento ortodôntico em meus pacientes? E a resposta é que você pode sim. Se empenhe e conheça a técnica lingual ao fundo, com suas inúmeras formas de tratamento, inúmeros autores, uma infinidade muito grande de artigos que se encontram hoje presentes e que você pode estar lendo, pesquisando, e cursos, buscando informações em congressos e cursos, e assim se aprimorando numa técnica maravilhosa como esta. E, por exemplo, na resolução de um caso como esse, obviamente nós estamos falando aqui de um caso de classe 2, não seria um caso de tratamento segmentado dos dentes anteriores, mas só para exemplificar que num paciente como este, em que a estética dos incisivos, obviamente, é a queixa do paciente, mas ela possui um problema oclusal de classe 2, aqui, na relação molar aqui de classe 1, aqui de classe 2, ou seja, é uma subdivisão, mas nós optamos em extrair um dente aqui, um pré-molar, e aqui fizemos desgastes interproximais. Vocês estão aqui vendo no final do alinhamento e controle de torque, com um fio de aço 16 por 16, um fio de aço 16 por 22 na arcada inferior, e na arcada superior um fio de aço 16, um arco de aço 16 por 22, aqui efetuando o controle de torque e o segmento posterior praticamente se consolidando numa relação de classe 1 de caninos e uma relação funcional de classe 2 de molar do lado direito, e aqui mediante desgastes interproximais e ajuda de mini implantes nós concluímos esse tratamento. Vocês podem ver aqui as fotos frontais desse caso, o sorriso da paciente inicial e ao final do tratamento, mais aqui num close-up, como vocês podem ver o sorriso, a linha do sorriso, o corredor bucal melhorando. E o final do tratamento, obviamente esse caso necessita de algum pouco mais de experiência e não é a intenção de nossa aula. O que eu gostaria de exemplificar a vocês o quanto a ortodontia lingual pode ser eficiente e o quanto o seu tratamento pode se beneficiar com a estética, e a oclusão no final do tratamento se torna aí perceptível, sem que você tenha que sem que nosso paciente tenha que portar aparelhos ortodônticos convencionais. O overjet e overbite final, e a comparação inicial e final do tratamento ortodôntico dessa paciente. Tratamento realizado em 30 meses de tratamento ativo. É uma técnica dominada por poucos e que você, a partir do momento que se dispõe a dominá-la, isso já repercute imediatamente no reconhecimento de que você estaria dominando uma técnica que é pouco dominada pela maioria dos ortodontistas e que carrega consigo um grande potencial de diferenciação profissional. Vamos falar um pouquinho de teoria? Tratamento setorizado. Esse é um termo que nós utilizamos para definir tratamento de dentes anteriores ou tratamentos de setores posteriores. O Social 6, que seria o tratamento com STB, escuso Takemoto Bract, da empresa americana Ormco. E o sistema 2D, realizado aí através de bractes Forestadente alemães. Os bractes Innovation Early, MTM, Minor Tooth Movement, produzidos aí pela Dentsply GAC Internacional, ou Innovation L também, ele pode ser mencionado aqui, e é o nosso bract de eleição. Esse bract é produzido no Japão e distribuído nos Estados Unidos para o resto do mundo, incluindo o nosso país aqui, o Brasil. Muito bem, vamos nos ater principalmente ao sistema da Dentsply GAC, mas eu vou comentar com vocês que outros sistemas podem ser utilizados. Porém,
nossa técnica está fundamentada de acordo com o sistema ortodôntico lingual da GAC, devido à sua base anatômica peculiar, diferente com relação aos outros sistemas. Esse sistema MTM ele foi idealizado para movimentos menores que 6 milímetros. Então, são tratamentos linguais de 3 a 3, esse nome patenteado pela Dentsply GAC, com aparelhos fixos de 3 a 3, ou também com aparelhos removíveis para tratamento dos dentes anteriores, através do sistema A6 Clear Aligner, alinhadores removíveis transparentes, que não é tema da nossa conferência aqui, mas que é uma excelente opção para tratamento de pequenos movimentos. Vamos falar sobre alguns conceitos gerais. É muito importante que nós tenhamos um pouquinho de base teórica. Primeiro vamos comentar sobre a definição de mimetismo ortodôntico, que seria nós mimetizarmos o tratamento. Mimetismo, do ponto de vista geral, é a capacidade especial de qualquer coisa, ou indivíduo, ou animal, mesclar-se com o meio ambiente. E o exemplo natural que nós conhecemos estaria relacionado aos animais que se encontram no fundo do mar, que se camuflam, se misturam com o meio ambiente de uma forma espantosamente excepcional. E que nós tentamos imitar por meio da ortodontia lingual, por meio dos alinhadores. Vocês estão vendo uma paciente com ortodontia lingual, uma paciente com alinhador ortodôntico, uma paciente com ortodontia lingual e novamente com alinhador ortodôntico. Então esta é a ideia, mesclar-se com o meio ambiente. Na verdade nós estamos falando de alinhadores e de técnica lingual. Os sistemas Innovation L se diferem, aqui nós estamos comentando com relação ao sistema MTM para pequenos movimentos e o sistema Innovation L de base convencional. Os dois se diferem basicamente pelo tamanho da base. Você pode muito bem utilizar um MTM ou o Innovation L. As nossas tabelas de altura estão relacionadas ao Innovation L. Portanto, nossa preferência sobre esse sistema aqui que se encontra à esquerda. Saiba como é que funciona o mecanismo de abertura do bracket lingual Innovation. Você vai utilizar uma mini sonda, talvez nessa ilustração esteja muito grande essa sonda, uma menor. E dentro, exatamente no clipe do bracket, existe uma pequena ranhura. E essa ranhura é apoiada para que você faça a abertura do clipe e consiga deslocar o arco ou introduzir o arco. E aí então você estaria com o sistema autoligado eficientemente funcionando. Em um paciente, como isto ocorre? Veja que a mini sonda está aqui efetuando a abertura dos clips interativos. A vantagem aqui, mesmo se tratando de um MTM, seria de você ganhar um tempo de cadeira, um valioso tempo de cadeira, principalmente para introduzir e fechar aí com relativa simplicidade os clips interativos. Essa seria a intenção. Claro, se você quiser optar por brackets amarrilhados, não existe impedimento com relação a isso. A diferença que existe entre você usar um bracket amarrilhado ou de base plana, de uma forma geral, de qualquer outra companhia, e usar o Innovation L é que a possibilidade de você ter que fazer dobras de finalização é muito maior, certo? Porque exatamente para esses brackets foi concebida a tabela de altura que eu vou comentar daqui a pouco. Então significa que você conseguiria posicionar melhor esses brackets e ter que fazer menos dobras de alinhamento e nivelamento ao final do tratamento. Quer dizer, seu tratamento ficaria mais simples e muito mais tranquilo na finalização. Não que não se possa fazer com qualquer tipo de bracket lingual. Pequenos movimentos de ortodontia lingual são indicados para dentes anteriores, para adultos pouco colaboradores, para aqueles mais colaboradores nós indicamos os alinhadores, para idealmente relações de classe 1 de Engel e para o alinhamento inicial em tratamentos completos, quer dizer,
Você alinha inicialmente de 3 a 3 e depois pode atuar no segmento posterior de uma forma estratégica. Então suponhamos, são casos como estes de apinhamentos anteriores e que são tratados de uma forma bastante simples para uma correção cosmética, aliado ou não ao clareamento dental, como aqui foi realizado, e obviamente com uma contenção permanente colada aí entre os caninos. Muito bem, é bom nós sabermos que existem contraindicações. Em situações, por exemplo, em que existe o risco de agravar um problema oclusal pré-existente. Não devemos atuar com pequenos movimentos, com NTM ou qualquer outra técnica de tratamentos segmentados anteriores, se falta muito espaço. Obviamente os dentes terão que ser desgastados, interproximais desgastadas, ou deverão ser projetados de forma controlada. Se não existe essa possibilidade porque falta muito espaço ou que os dentes já foram desgastados anteriormente, não indique movimentos com ortodontia lingual, NTM ou pequenos movimentos. Se existe necessidade de controle de torque, nós vamos trabalhar com arcos redondos, especificamente arcos redondos. Então não existe a possibilidade de introduzir arcos. Não é que não existe, não estaria necessariamente indicado entrar com arcos de secção retangular. Para controles de torque, nós precisamos de uma orientação muito mais aprimorada do que essa que nós estamos passando aqui. Para dentes que já sofreram desgastes interproximais, obviamente pela falta de possibilidade de ampliação de espaço, de aumentar o espaço, e no caso de apinhamentos anteriores superiores em paciente com sobremordida. Nós não estamos aqui capacitando vocês a tratamentos desse tipo de classe de maloclusão, porque você passaria a ter contato de dentes com bractes e normalmente o aparelho posterior seria necessário para controle de extrusão do segmento posterior. Então nós vamos utilizar aqui para pequenos movimentos os bractes Innovation L, Innovation L MTM ou algum outro que você queira aí estar utilizando. Para o alinhamento cosmético dos dentes anteriores, essa seria a indicação primordial. Não é indicado para os pacientes em que o alinhamento dos dentes possa agravar uma maloclusão pré-existente. Vamos utilizar arcos semilunares somente de 3 a 3, bem simples de se confeccionar. Ou mushroom, ou seja, em formato de cogumelo, quando os pré-molares, não seria idealmente a nossa intenção aqui, mas quando os pré-molares fazem parte da nossa mecânica. Em sobremordida não se aplicam esses movimentos porque recomenda-se uma conduta de tratamento completo, por exemplo. A técnica de colagem ela é indireta e de recolagem ou reposicionamento é direta. A referência de posicionamento é por meio de uma tabela de altura específica pro Innovation L que pode ser adaptada para outros sistemas de bractes. E a contenção, seguindo aí os protocolos de contenção mais utilizados e mais recomendados, os arcos são colados somente nos caninos inferiores, por exemplo. Os alinhadores são usados ou placas de acetato na arcada superior, ou atipicamente colamos os arcos em todos os dentes, em casos em que você percebe potencial possibilidade de recidiva. As vantagens de você fazer esse tipo de tratamento. O aprendizado é relativamente simples. Para o paciente é confortável e relativamente previsível, quer dizer, dificilmente você vai ter intercorrências, principalmente se seguir as nossas orientações. Normalmente exige pouca colaboração do paciente, pouquíssimo invasivo, permite clareamento dental ao longo do tratamento, durante o alinhamento dos dentes. Cuidado, os movimentos são limitados, nós temos que fazer desgastes interproximais, estaria indicado somente para o tratamento de dentes anteriores. E obviamente, muitas vezes vamos ter que lançar mão de contenções permanentes devido ao potencial
aí de recidiva dos incisivos inferiores. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre como planejar a montagem dos aparelhos fixos linguais para pequenos movimentos, principalmente incisivos inferiores. Uma vez que vocês entenderem a logística do planejamento da técnica para pequenos movimentos, todos os casos vão se mostrar bastante simples de serem planejados. Primeiro devemos achar uma resposta para quais os dentes que devem ser movimentados, quais os que devem ser estabilizados e quais que devem receber brackets ou acessórios. Vamos ver isto? Vamos partir de um exemplo e encontrar neste exemplo em que a relação de classe 1 se encontra bastante consolidada e a queixa da paciente está concentrada no apiamento dos incisivos inferiores. Portanto, nós vamos nos ater a resolução desse apiamento. Chama atenção para vocês com relação aos dentes posteriores, que tem aqui um ligeiro desalinhamento, mas a oclusão da paciente neste setor se encontra absolutamente perfeita. Numa visão um pouco mais aproximada, vemos que todos os requisitos oclusais estão muito bem consolidados, devemos então atuar somente nos incisivos inferiores. Portanto, esses dentes que aqui se encontram devem permanecer estabilizados, porque a oclusão se encontra numa situação bastante favorável. E esses dentes devem ser movimentados. Quais que devem ser movimentados? Este canino, que se encontra rotacionado, e a correção deste canino não irá prejudicar a oclusão do paciente, e os 4 incisivos inferiores que devem receber movimentação. Os demais devem ser estabilizados. Veja aí a rotação em destaque do canino inferior. Portanto, a regrinha é o seguinte: dentes sem espaço para bractes, eles devem receber ganchos provisórios, que vocês vão ver de que forma que nós o colocamos. Os ganchos são bem menores que os bractes linguais. Os dentes que têm espaço para bractes devem receber esses bractes, certo? No caso, nós estamos aqui exemplificando com a Innovation da GAC. Os dentes que não devem ser movimentados, caso vocês percebam que haja a possibilidade de movimentação daqueles dentes que estão bem posicionados, nós vamos estabilizar com fibras reforçadas em resina composta. Essas fibras são muito utilizadas para próteses, pônticos provisórios. E os dentes que se encontram inicialmente lingualizados com relação aos seus vizinhos não devem receber nada, nenhum tipo de acessório. Portanto, dentes lingualizados como este aqui não devem receber bractes inicialmente. Esses dentes que não se encontram com espaço devem receber ganchos, o que tem espaço deve receber bractes. Por que os dentes lingualizados não devem receber bractes? Porque a ação do arco, um arco flexível, a hora que irá passar aqui, irá levar este elemento que se encontra lingualizado à sua posição correta de alinhamento. Na medida que os colegas posicionam bractes aqui nessa posição, nós estamos reduzindo substancialmente a distância interbractes e produzindo forças excessivas sem necessidade para a correção de um incisivo inferior, por exemplo. Certo? E um dos grandes problemas da técnica lingual é a reduzida distância interbractes. Dentes sem espaço devem receber ganchos provisórios ou, algumas vezes, para ampliar a distância interbractes. Essa é uma outra forma que nós trabalhamos desde 2011. Portanto, nesse caso, nessa paciente, nós vamos colocar bracket nesses dentes, que aqui se encontram marcados. São dentes que têm a intenção aí tem espaço suficiente para posicionar brackets linguais. Os dentes que não têm espaço vão receber ganchos, e o dente que se encontra lingualizado não vai receber absolutamente nada. Os dentes que não devem se movimentar, por exemplo, esse canino, irá receber uma fibra reforçada por vestibular até o molar. E esse dente que não deve ser movimentado, mas deve receber um bracket para que você tenha aqui o controle dos demais elementos, deve ser ferulizado por vestibular. Ferrulização aqui aparece no processo de colagem indireta, a ferrulização aparece aqui por vestibular. Portanto, brackets
nos dentes que tem espaço, ganchos naqueles que não tem espaço, e esse que está lingualizado não vai receber absolutamente nada. Ganchos provisórios, bracts linguais, fibras em resina composta. Eu prefiro o sistema de colagem indireta pelo seu grau de precisão que você consegue atingir. Aqui a cola quente é o material que está englobando as fibras reforçadas, os bracts, o que você faz com que você reduza potencialmente o tempo de cadeira. Para aqueles que não estão adaptados com o processo de colagem indireta, eu recomendo que vocês entrem no YouTube e coloquem lá qualquer tipo de site de busca, pode encontrar para vocês ali BBS Vídeo, Bate Bonding System, associa o meu nome, vai aparecer o nosso vídeo de colagem indireta que vocês podem acessar, explica passo a passo aí como é que você faz a colagem indireta com cola quente, tá? Então eu peço para que vocês acessem, preparo da base dos bracts, e aqui estaria pronto para fazer a colagem no seu paciente. Voltando aqui. Muito bem, a partir do momento da colagem indireta está estabelecida, na primeira sessão, aqui estão os bracts colados, protetores, isso aqui é um bioplique que foi posicionado aqui inicialmente para proteger a língua do paciente. Bracts, ganchos e bracts, aqui você vê a deflexão do arco, tendendo a levar o incisivo lateral a vestibular. Claro que slices aqui vão ser realizados, então aqui vocês estão vendo. O que amplia a distância de interbractes e aumenta a flexibilidade do arco. Quando nós colamos bractes, você vê a distância do bracte. Se nós colássemos bractes aqui, a distância do interbracte seria muito reduzida. E aqui vocês estão vendo na segunda sessão, eu incorporei aqui uma pequena dobra para vestibularizar o elemento, sem a posicionamento de bracte ainda. Já um pouco mais tarde, através do processo de colagem direta, agora nós colamos um bract aqui, já não existem mais as fibras, porque não existe risco de movimentar os dentes que se encontram nas extremidades. E essa colagem progressiva é responsável por ampliar a distância entre bracts, como nós comentamos, e com o progresso do tratamento, os bracts linguais são colados então de forma direta, passo a passo. Essa pinça é uma pinça especial para colagem de ortodontia lingual, não é obrigatória, mas é bastante interessante porque você visualiza de frente de vestibular exatamente o longo eixo do dente em questão, do dente-alvo. Os seus vizinhos aqui, os bracts vizinhos, são sua referência de altura nesse momento. Não é tão complicado a partir do momento também que você vai adquirindo prática. O nosso mecanismo de colagem progressiva é recomendado porque facilita muito a mecânica, a tolerância dos pacientes, afinal de contas a força ela é gradual, a força de alinhamento inicial ela é muito sutil e reduz a incidência de força sobre o periodonto do ponto de vista biológico, isso é muito interessante. Alguns colegas preferem a colagem direta, mas para lingual eu não recomendaria nem para o vestibular. Na verdade, a colagem indireta, a partir do momento que você adquire prática, você vai perceber que é uma maneira bastante efetiva de se conseguir precisão. As vantagens da técnica direta é que você, né? Se você está acostumado a colar diretamente, você tem a vantagem de não ter que fazer moldagem, não precisa de laboratório. Vocês estão bastante habituados com isto. Pela técnica indireta, você consegue posicionamento muito mais preciso, menor tempo de cadeira e uma previsão de disponibilidade de espaço no caso da ortodontia lingual. Desvantagem da indireta é que você precisa ter prática de laboratório, precisa fazer uma moldagem, que seria uma sessão a mais no seu planejamento. E claro, precisa de um pouco de treinamento. Agora, a grande vantagem ou desvantagem da técnica direta é que você vai sofrer um pouco de imprecisão. Pode-se fazer, alguns autores recomendam por lingual fazer a técnica direta de todos os bractes, mas você vai ter que compensar determinados erros na dobra de arcos. Tá? Então isso pode ser um pouquinho difícil, principalmente para o iniciante. Nossa recomendação é que a colagem seja feita de forma indireta
e a recolagem ou reposicionamento de forma direta. Um bractezinho que está muito errado, você remove, limpa bem a superfície, remove toda a resina e recola de forma direta. Bom, aqui nós estamos nos referindo a uma modificação que eu chamo de BMTM, seria o MTM original, e os passos que nós colocamos aqui. O primeiro seria, MTM seria Minor Tooth Movement, não sei se eu já comentei. O primeiro passo seria fazer o planejamento do caso, como nós exemplificamos, dentes lingualizados sem bractes, sem espaço com ganchos, dentes devem ser ferrulizados que tenham potencial de movimentação, devem ser ferrulizados, que você não queira que movimente, obviamente, e dentes sem espaços devem receber ganchos. Então o próximo passo seria regularizar a superfície. Isso nos inferiores praticamente não existe a necessidade, mas para os superiores, principalmente canino, você deve tirar ou regularizar. Regularizar significa um desgaste bem superficial com brocas de polimento, aquelas irregularidades que impedem a adaptação precisa dos bractes linguais, por exemplo, como vocês estão vendo aqui. Esses pequenos projeções do cíngulo fazem com que o bract de base anatômica não se adapte perfeitamente. Mesmo o bract de base plana, nos sistemas de customização, recomenda-se que faça algum ajuste aqui nessa face palatina. Brocas de polimento que efetuam esses desgastes aí e que depois que antes da moldagem você deve fazer, obviamente, e você deve observar uma superfície bastante próxima de uma homogeneidade. Aqui falta um pouquinho de desgaste ainda. Muito bem, fazer uma boa moldagem para a obtenção dos modelos, sem bolhas, com os limites demarcados certinho dos dentes. Não devemos tocar a moldeira ou perfurar o alginato, e alginato de boa qualidade, não deve ser perfurado aqui nesses pontos, e com riqueza de detalhes, obviamente. Quanto melhor sua moldagem, mais precisão. Vamos fazer aí algumas linhas de referência, são as linhas longo eixo com extensão sobre o rebordo. Vamos marcar o limite cervical. Atente-se que é bem no limite amelo-sementário, cuidado com gengivas hipertrofiadas ou hiperplaseadas que cobrem a cervical e cuidado com retrações. Não estamos nos referindo ao limite gengival, e sim ao limite amelo-sementário. E vamos depois na tabela para fazer a altura, para ver a altura dos bractes. Vocês estão vendo aqui outros traços que são referenciais, esses traços aqui na oclusal, faz com que você perceba se existe uma falta de alinhamento e nivelamento dos dentes posteriores, e aqui nos dentes anteriores você vai perceber numa vista oclusal exatamente se os dentes estão desnivelados e desalinhados. Muito bem, longo eixo da coroa por vestibular e por lingual, vamos traçar aqui, extensão sobre o rebordo aí de mais ou menos 1 centímetro. Vamos marcar o limite cervical por lingual e o limite incisal de cada um dos dentes anteriores, no nosso caso, que estamos trabalhando com dentes anteriores. Então você vai fazer a medida da coroa por lingual e vai buscar na tabela do central superior, estou dizendo, vai só medir o central superior e buscar na tabela de altura de bractes, a altura dos bractes decisivos centrais superiores, dos laterais e dos caninos superiores. Onde você vai encontrar essa tabela? Qualquer site de busca, você pode colocar aí BBS, bate bonding, já apareceu ali, errado, mas System. Então vocês vão encontrar aqui o BBS, original de 2009, e o BBS2 aqui no site, está no meu site, mas também mais para baixo talvez você possa encontrar em outros locais, principalmente no site da revista da Academia Brasileira de Odontologia, onde foi publicado, mas aparece aqui em primeiro lugar. Então vocês vão ter aqui o PDF do Bate-Bonding System 2009, onde vocês podem vir aqui buscar algumas informações, inclusive a tabela de altura que aqui se encontra. Portanto, para centrais de 11 milímetros, por exemplo, você vai ter uma altura de 3,5 e para centrais, 3 para os laterais e 4 para os caninos. E para os inferiores, você também mede o central inferior. E aí você vai ter a altura dos bractes dos outros dentes.
Então, voltando aqui, no nosso caso aqui 9 milímetros, então marcamos 2,5 milímetros, que é a altura do bract, com uma estrela de Bond comum. E aí vamos aqui grifar com um lápis grafite de 0,5 as alturas determinadas pela tabela. Esta, que é muito importante que vocês se atentem, que esta linha corresponde exatamente ao limite da base do bract. Depende do bract que você esteja utilizando. Mas esta linha que deve ser obedecida não é o slot, e sim a base do bract, que deve começar aqui. No caso do Innovation L, este vértice, ou vértice da base do bract, vai se encontrar com o fundo da fossa lingual, caso você obedeça a esta linha estabelecida na tabela. Aí nós passamos um pouco do seu laque, ou então sépia, ou isolante de gesso. Não devemos esquecer de introduzir ligaduras elásticas individuais nos bracts. Essas ligaduras facilitam a remoção das moldeiras e protegem a letra dos bracts. E vamos colar, cada um prefere fazer uma colagem no modelo de alguma forma. Alguns usam cola comum, outros usam resina composta como eu. Eu gosto de colocar uma resina flow, tipo Filmatic, Orthodontic, ela escoa bem, para que você adapte muito bem este bract, aqui com uma camadinha de resina, mas normalmente os bracts são muito bem adaptados no fundo da fossa lingual, os bracts linguais Innovation L, sendo que a base do bract está obedecendo aqui a linha horizontal, a tabela de altura. Isso aqui nós já vimos, eu não vou ter tempo de mostrar tudo para vocês. Uma outra forma de nós fazermos as moldeiras seria com placas a vácuo. É uma outra maneira de se fazer, eu prefiro a cola quente ainda, embora as placas a vácuo podem ser utilizadas. Isso aqui são moldeiras em silicone de 2 milímetros, um silicone de 2 milímetros, isto. Quais são os arcos e quais as dobras que nós vamos utilizar para efetuar pequenos movimentos? Vamos utilizar somente dois tipos de arco, o níquel titânio 012 e o TMA 016. É muito importante que os colegas se atentem que nesses pequenos movimentos você vai praticamente efetuar toda a correção desse apinhamento com o níquel titânio 012. O TMA vai ser usado somente mesmo para detalhamento, nivelamento final, mas todo o nivelamento inicial e as dobras de nivelamento, vamos dobrar níquel titânio, devem ser efetuadas com esses arcos. Não se esqueça que nós estamos por lingual, redução da distância entre bracts é muito grande e os arcos são proporcionalmente muito rígidos. Então vamos dar um exemplo aqui, num apinhamento como este, o planejamento aqui foi feito, eu não vejo a possibilidade de movimentação dos dentes posteriores, porque nós estamos movimentando só incisivos. No outro caso havia um canino sendo corrigido, então nesse caso aqui não vamos fazer nenhum tipo de ferilização, dente lingualizado não recebe bract e dente sem espaço recebe gancho. Então vocês estão vendo aí, primeira sessão, já com um pouquinho de tempo, o dente já começou a alinhar um pouquinho. Nivelamento com níquel titânio 012. E aqui é uma dobrinha de nivelamento, já levando o incisivo para frente. Claro que nós fizemos slices. Tiramos o gancho que estava no incisivo e substituímos por um bract. Colagem direta dos dentes 31 e 41. Lembra que o 31 estava recebendo um gancho e o 41 não tinha absolutamente nada. Então, numa mesma sessão, você tira o gancho e posiciona um bract, e no outro dente, que já está quase nivelado, a gente vai e posiciona um bract lingual. Agora um pouquinho mais adiante, ainda que deve ser o níquel titânio 012, isto, o renivelamento com algumas dobrinhas muito sutis para incrementar aí o nivelamento dos dentes. Mas vê que no final do tratamento, praticamente, ou não existe nenhum tipo de dobra. Essa dobra foi incorporada, que aqui aparece muito sutil, justamente para você conseguir um nivelamento melhor. Não existe uma regra dizendo para você que você vai terminar com dobras. Normalmente você termina com algumas dobrinhas de finalização.
compensatórias aí. Mas se os brackets foram bem posicionados verticalmente, se existe aí uma conformidade de tamanho da coroa dos dentes, provavelmente você vai terminar sem dobras. Nivelamento final e a contenção. Outro exemplo aí, no caso de apinhamento incisivos inferiores, aqui tem um canino que está lingualizado, o outro canino também se encontra bem lingualizado, um pouco lingualizado. Já neste caso, é um caso de tratamento completo, só para exemplificar aqui um pouquinho do planejamento, só para vocês terem uma ideia da sequência. E agora com os bracts, ainda está com níquel titânio 012. E agora sim, praticamente com os dentes alinhados, as dobras aqui, essa dobra é muito comum entre os dois centrais. Mas nós estamos aqui agora com o TMA 016. Essas dobrinhas aqui são bastante frequentes. Bem, o pessoal pergunta muito, mas como nós vamos dobrar o níquel titânio? Na verdade, o níquel titânio ele recebe uma mudança de forma, não é igual um termoativado, mas ele pode ser modificado com relação à sua forma, da maneira como nós estamos demonstrando aqui. Para que você tenha o contorno, este é um arco vendido em rolo, mas para que você tenha um contorno, as costas de um alicate são suficientes. Aqui eu estou marcando aqui para fazer uma dobrinha, dobra de estucanina. No caso, se você precisar posicionar o premolar, você vai ter que fazer essa compensação. É o famoso arco mushroom. Você vê aí o movimento inicial do alicate, é só para marcar o arco. Depois aí eu marquei o arco. Eu tenho que virar na horizontal com relação ao arco para acabar de chegar e estabilizar o formato do arco. Vocês estão vendo aqui um template lingual. Esse template é comercializado pela GAC, mas todas as companhias o possuem. Coordenando o arco aí de níquel titânio, o arco estaria pronto. Um pouquinho mais de exemplo aí agora para uma dobra bem sutil. Essa dobrinha é creio que seja um inset canino, exatamente, um inset canino. Também é comum que nós tenhamos que fazer essa dobrinha que está aqui. Inset canino. Se atente com o seguinte, com relação a essas dobras. Pela nossa técnica, como nós não customizamos os bracts e devemos reconhecer que algumas dobras, ainda que sejam pequenas, devem ser feitas para que você consiga o perfeito alinhamento dos dentes. Mas essas dobras são somente de primeira ordem. Quando começa a necessidade de fazer dobras de segunda ordem, nós recomendamos que o ortodontista reposicione o bract. Deve haver um erro de altura, e é um erro importante. Erro de altura leva a posições tridimensionais dos dentes anteriores muito erradas. Então você deve reposicionar o bract. Agora, dobras de primeira ordem são bastante comuns e nós efetuamos aí, principalmente para finalizar os nossos casos. Fase clínica. Vamos aprender então como vamos colar os bracts agora. Então, depois que o bract foi jateado, a base está pronta para receber a resina composta. Nós aplicamos a resina fluida. Uma camada da resina da sua preferência, Transbond ou qualquer marca que você queira. Condicionamento ácido aí convencional, da forma como todos estão acostumados a fazer. A dica que eu dou para vocês é que mantenham esse condicionamento básico aqui no caso dos build-ups, levantes posteriores, que não seria o caso do nosso movimento reduzido. Mas a dica que eu dou para vocês é que mantenham esse gel ácido um pouco mais de tempo e certifique-se que a superfície esteja bem limpa antes de colocá-lo, mas mantenha esse gel ácido um pouco mais de tempo do que você está acostumado pela orto convencional. Não tenho nenhuma estatística, nenhuma pesquisa com relação a isso, mas me parece que a face lingual fica melhor condicionada se você deixa aí em torno de 1 minuto. Os bracts, aliás, a moldeira posicionada, você deve, deixa eu segurar um pouquinho aqui, você deve polimerizar todo o conjunto, resina fluida e resina em pasta de uma vez só, certo? Porque o que você não deve fazer é polimerizar a resina fluida antes. Afinal de contas,
Tudo bem que a camada é muito fina de resina fluida, mas pode incorrer em alguma falta de adaptação no momento de você posicionar as moldeiras. Vocês viram aqui, na remoção da moldeira, como que nós efetuamos. A paciente está fazendo bochecho com chá quente a uma temperatura assim suportável, mas mais quente possível, para que a moldeira se solte. Na verdade, ela fica bastante num estado bastante fácil de você remover. E com cuidado, obviamente, depois das resinas bem polimerizadas, você vai remover a moldeira, ela se solta com relativa facilidade, tanto a de cola quente quanto a de silicone. Aqui no exemplo de cola quente, removendo aí no setor anterior, eu sempre busco lá de cervical por palatino por lingual, removendo as moldeiras dos bractes. É sempre bom tomar alguns cuidados especiais em pequenos movimentos. A gente chama atenção para algumas características. Primeiro, proteja os seus pacientes até reconhecer sua sensibilidade. Todos os pacientes para nós no início são pacientes potencialmente sensíveis, até que você conheça o que o paciente estaria suportando. E os recursos principais são esperar um pouquinho para que o paciente se adapte, aconselha a esse paciente, explique que vai ter um tempo de adaptação. Quanto tempo? Varia muito, de 4 a 15 dias, mas a maioria, principalmente em pequenos movimentos, se adapta perfeitamente. Orientações com relação à alimentação e higiene, se um bracte se solta, um arco esteja incomodando, como se prevenir em caso desses acidentes. Se necessário, passar analgésicos, cera de proteção. Nós costumamos dar algum manual de orientação ao paciente ortodôntico lingual, orientações por escrito, acho que são importantes. Os recursos mais efetivos com relação à proteção do paciente. Cuidado com essas extremidades de amarrilhos, devem ser dobradas sob o bracte e não por baixo do fio, como nós estamos acostumados. Essas pontas aqui incomodam o paciente que não está adaptado ainda. Então nós colocamos dobras distais em direção ao dente e mais ainda no início do tratamento cobrimos com uma camada de material protetor, no nosso caso o Bioplique fotopolimerizável. Esse é um material restaurador provisório da biodinâmica. Eu gosto muito desse material para proteção, fácil de remover depois, sem deixar resíduos. Que tratamentos setorizados podem resultar em tratamentos completos. Não é que o tratamento ele vá levar diretamente à necessidade de tratamento completo. É porque nesse caso, por exemplo, em que o alinhamento e nivelamento dos dentes anteriores revelaram uma relação interoclusal de classe 2. Na verdade, a paciente ela estava aqui numa relação à esquerda habitual e aqui é uma relação cêntrica de classe 2. Acontece que isso só foi revelado, apareceu depois que nós alinhamos e nivelamos os dentes anteriores e inferiores. Então, é claro que nós não queremos e não podemos terminar os casos nessa condição de classe 2 que assim estava. Então, esse tipo de tratamento inicialmente estava assim, com alinhamento dos dentes anteriores, eles se converteram, o caso se converteu a uma relação de classe 2. No caso do alinhamento e nivelamento dos dentes anteriores e inferiores, anteriores superiores e anteriores inferiores. Na verdade, aqui existe uma incorreção no processo de diagnóstico, quer dizer, se aqui tivesse sido interpretado que essa paciente em relação cêntrica era portadora de uma relação de classe 2, jamais teríamos indicado um tratamento com MTM. Na verdade, podemos até iniciar o nivelamento dos dentes com o alinhamento dos dentes anteriores, mas, via de regra, esse caso já deveria ser previsto como um caso de tratamento completo. Então, depois que foram colados os bractes posteriores, foram usados elásticos de classe 2, slices para restabelecer o contato oclusal, no final do tratamento nós chegamos a essa relação que aqui se encontra. Quer dizer,
O colega deve tomar cuidado principalmente com modificações oclusais que podem ocorrer em vista do tratamento setorizado. Tá? Então, se você não tiver comando do setor posterior, porque você não trabalha com técnica lingual, fica um pouco complicado se esse paciente assume uma relação diferente do que ele tinha inicialmente interoclusal. Então aqui vocês podem saber que esse tipo de tratamento que estamos aí comentando com vocês fortalece muito a diferenciação profissional e para que vocês saiam do lugar comum e busquem aí outros caminhos dentro da ortodontia, disponibilizando mais ferramentas e estratégias aos seus pacientes e assim disponibilizando e ampliando o seu leque de opções, principalmente para aqueles pacientes mais exigentes. E que a técnica com pequenos movimentos de lingual abra as portas e os olhos para a técnica lingual mais tarde, quem sabe você venha a se identificar com a técnica lingual e venha efetuar tratamentos completos também. Essa seria a nossa intenção. Gostaria de demonstrar alguns casos clínicos, somente 2 casos bem simples que podem exemplificar bem a nossa intenção de fazer pequenos movimentos com aparelhos linguais. O primeiro caso trata-se de um caso de aparelhos fixos linguais na arcada inferior e com alguma ferulização dos dentes inferiores. Esse caso nós já apresentamos alguma coisa relacionado a ele. Aqui nós estamos vendo que a paciente possui sorriso gengival e a queixa dela particularmente estaria relacionada ao apinhamento dos incisivos inferiores. Então, obviamente, que alguma outra intervenção deveria ser providenciada com relação ao sorriso gengival, mas não seria a intenção de acordo com a queixa da paciente. A relação oclusal excelente, muito bem consolidada em classe 1 e havia aí a presença de algum certo grau de sobremordida, que necessariamente não deveria ser interceptado, porém com um pouquinho de projeção dos incisivos a tendência é que melhore esta relação incisal. Na fase laboratorial, nós ferulizamos por vestibular os premolares e os caninos, porque havia uma potencial chance desse premolar se movimentar às custas da correção deste canino inferior, que nós sabemos tem um volume radicular bastante considerável. Sempre lembrando que onde não há espaço nós colocamos ganchos e onde há espaço nós colocamos os bractes e onde o dente está lingualizado não posicionamos nada. O tratamento de superfície, o gel ácido aqui sendo colocado exatamente onde nós queremos a colagem e aí o processo de colagem direta. O primeiro arco de níquel titânio 012 aqui sendo posicionado. Então vocês podem ver que esse dente se encontra lingualizado. Um pouquinho depois aqui com uma dobra para vestibularizar o incisivo lateral inferior. Um pouquinho mais adiante, numa terceira ou quarta sessão. Tá? Perceba que ainda existe o processo de ferulização nos dentes aqui que se encontram na extremidade. Deixa eu mostrar para vocês que aqui nós estamos com gancho nesses 2 incisivos. E neste momento eu troquei um dos ganchos por bract. Aqui ainda havia deflexão de arco, então considero que essa distância ainda é muito reduzida. Permanecemos com o níquel titânio 012 mais um pouco. Ainda o incisivo permanece com gancho, mas já temos aqui uma correção auxiliar com ligaduras elásticas. Só uma observação: essa ligadura elástica deve ser bem delgada no sentido vestibulolingual para que esses bracts de baixo perfil possam ser apreendidos. Não é qualquer ligadura elástica que você consegue colocar. Bracts de baixo perfil como Innovation L. Ainda com níquel titânio 012 nós estávamos aqui. Agora sim com o arco TMA, já com o bract e algumas dobrinhas de finalização. Veja que não existe mais a ferulização por vestibular. Permanece aqui um protetor a pedido da paciente, provavelmente.
E ao final, a contenção colada aqui é uma exceção, não é um caso muito comum de nós fazermos a colagem em todos os dentes. Obviamente que eu devo ter presenciado aqui um potencial de recidiva nessa paciente, portanto esses dentes foram todos colados e depois de mais ou menos um ano, 300 dias, 400 dias, que é o tempo para reorganização tecidual, nós tiramos essa contenção e colamos somente nos caninos. Claro que cada um tem a sua forma, sua escola onde estudou a contenção, e aqui eu não quero me ater a mais detalhes. Então aqui os colegas podem observar que a paciente se encontra agora com um overjet overbite bastante interessante. Não existe nenhum tipo de problema transverso aqui importante. Obviamente eu gostaria de um pouquinho de correção aqui nesse premolar, mas aí eu teria que atuar na arcada superior e não é a intenção dessa paciente. Veja que existe aqui um desalinhamento na região dos premolares. Se eu atuar aqui no premolar, provavelmente eu tenha que entrar com aparelho fixo inferior também lingual. Mas, obviamente, dentro do contexto dos pequenos movimentos, essa seria uma situação bastante típica e que atende bem a resolução, resolve bem ao pedido do paciente. Inicial aqui o apiamento e arcada inferior pós-tratamento. Vamos analisar no segundo caso, agora em uma paciente com apiamento anterior, superior e inferior, e essa paciente possui forte tendência vertical, o que nos leva a ter algumas considerações um pouquinho diferentes. É uma jovem de 17 anos e 5 meses, em que a queixa principal estaria relacionada à estética do sorriso. Vocês podem perceber que existe um excesso de material dentário no setor anterior superior, um apinhamento aí de aproximadamente 3 milímetros de canino a canino, e na arcada inferior um canino rotacionado e sem espaço para alinhamento, um pouquinho de apinhamento nos inferiores. Observe que a oclusão da paciente é considerada uma oclusão muito bonita, uma relação de classe 1 bem sólida e com uma tendência de mordida aberta nos dentes anteriores. Aqui numa visão aproximada do sorriso, pode-se observar que falta um contorno da linha média adequado, existe um excesso de material dentário nos incisivos superiores, transversalmente ela se encontra relativamente bem. Portanto, onde devemos atuar? Quais são nossos objetivos nessa paciente? Primeira coisa, nivelar os incisivos, criar uma linha de sorriso aqui no setor anterior. Segundo objetivo é corrigir a rotação dos caninos. Mas mais importante até do que movimentar esses dentes que aqui se encontram assinalados, é manter essa oclusão de classe 1 entre os molares e os premolares, inclusive nos caninos, manter essa oclusão exatamente como ela está. E todo mundo sabe que nesses pacientes existe um forte potencial de perda de relação oclusal original caso não sejam tomados alguns cuidados, principalmente nas fases iniciais de nivelamento e alinhamento. Porque existe nesse paciente sem potencial de musculatura, com uma musculatura muito fraca, potencialmente fraca, existe um potencial de rotação horária da mandíbula, uma tendência à desoclusão posterior. Então vamos imaginar nessa paciente uma maneira de ferulizar os dentes anteriores posteriores, onde nós vamos entrar com o aparelho lingual, sem que haja intervenção, sem que haja problema estético nessa paciente. Então nós elaboramos aqui uma barra transpalatina com duas extensões laterais, aqui existe um protetor, isso tudo é feito em laboratório, portanto todo esse conjunto que está sendo demonstrado aqui vai ser transferido no momento da colagem indireta. Então aqui vocês estão vendo as extensões laterais, fibras reforçadas em resina composta, essas fibras são da marca Interlig, e aqui bractes onde você deseja a movimentação ortodôntica. Os caninos não se movimentam porque estão ferulizados por vestibular, e eu não desejo que os caninos se movimentem.
Os premolares não se movimentam porque estão firorizados por lingual aos molares e assim por diante. Quer dizer, quais são os dentes que se movimentam neste caso? Somente de lateral a lateral. Não existe a possibilidade de movimentação dos demais dentes. Então, bracteas linguais, fibras e a barra transpalatina são levados por um processo de colagem direta à boca do seu paciente. Aqui nós estamos mostrando as moleiras sendo removidas, um pedaço, um segmento de fibra reforçada em resina composta por vestibular no momento da colagem indireta. Obviamente vamos lançar mão de uma redução interproximal entre os centrais e laterais, na dimensão que necessita. Na seção inicial nós estamos aqui com o níquel titânio 012, em 90 dias estamos com o TMA 016, vocês podem perceber que o alinhamento já está se convertendo em uma manobra muito simples, porque somente de lateral a lateral existe o risco de movimentação dentária. Em 90 dias, com os dentes praticamente nivelados e alinhados, e já esboçando aqui uma curva de sorriso bastante interessante. Neste momento, vocês podem perceber também com clareza a estética das fibras reforçadas por vestibular, responsáveis pela firorização ou pela ligação do setor anterior ao setor posterior por vestibular. Para a cara inferior, um ASICS Clear Aligner foi utilizado aqui inicialmente, depois da instalação, obviamente slices entre caninos e premolar, entre canino e premolar e entre lateral e canino. Em 3 meses aproximadamente, numa paciente que colabora, você consegue o alinhamento que precisa e aí está o resultado final desse tratamento, convertido em uma situação bastante simples de tratamento. Afinal de contas, não existe o risco de tirar a oclusão dessa magnitude, essa oclusão tão perfeita que existe nos segmentos posteriores. Veja aí o sorriso da paciente, que interessante, um sorriso bonito, esteticamente bastante agradável do ponto de vista transverso também, mantendo a conformação original da arcada da paciente, quer dizer, a chance de recidiva nesse caso acaba sendo um pouco menor. E aí, para efeitos de comparação, inicial e final, resultado que eu considero bastante agradável e simples de se obter. Você, ortodontista que já tem experiência pela técnica vestibular, não precisa ser um master, um especialista em ortodontia lingual para realizar pequenos movimentos. O que você necessita é de orientação inicial, de um pouquinho de noção de como se faz o planejamento dos primeiros casos. A partir daí, esses movimentos se tornam algo bastante natural e bastante simples de se realizar. Sejam bem-vindos, meus amigos, à Técnica Lingual. Muito obrigado pela atenção. Tchau, até mais!